A paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é o dia 117. Vamos ler Juízes 7 e Juízes 8:17. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel se vangloriar diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: Seu exército ainda está grande demais. Desça com ele até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: Separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-as como fazem os cães. Do outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: Com esses 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os medianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento medianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite, o Senhor lhe disse: Levante-se, desça ao acampamento dos medianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas, se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o seu servo Purá. Ouça o que os medianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: Tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento medianita. Então bateu numa tenda e ela virou, desmontando-se. O amigo respondeu: O sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Goás, o israelita. Deus entregou todo o exército medianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se! O Senhor entregou o exército medianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, faça o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas,
Toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento medianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então, os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. Todos gritaram: a espada! Pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os medianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes como Bet-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Azer e Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir os exércitos medianitas. Gideão também enviou mensageiros de toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os medianitas. Não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos de travessia do Jordão em Bet-Bará. Todos os homens de Efraim obedeceram. Capturaram Oreb e Zeeb, os 2 comandantes medianitas, e mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb, na prensa de uvas de Zeeb. Depois continuaram a perseguir os medianitas. Por fim, levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os medianitas? E o repreendeu duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sombra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército medianita. O que eu fiz em comparação a isso? Quando ouvirem a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens e, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram em Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida a seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e resgatarei a carne de vocês com um espinho e com espinheiro no deserto. Dali, Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. A essa altura, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo que restava do exército aliado do leste,
pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu para a rota das caravanas, a leste de Noba, e Jogibeá, e atacou de surpresa o exército midianita. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiram e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Heres. Ali capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida a seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiro do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Amém. Vamos ler Lucas 23, de 13 a 43. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredicto. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão em uma só voz, gritando: Mate-o, solte-nos Barrabás. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e de ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: Crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez ele perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, um homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhe Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão, de Cirene, vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão os seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus dirigiu-se a elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por si mesma e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: Caiam sobre nós, e pedirão às colinas: Soterre-nos, pois se fazem essas coisas com árvore verde, o que acontecerá com árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz.
Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, só salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, dizia. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, pendurado do lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhes, eu lhes asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Vamos ler Salmos 97 e Salmos 98, 9. O Senhor reina, alegre-se a terra, exaltem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base de seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça. Todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados os que adoram ídolos, os que contam vantagens de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem seu santo nome. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou seu poder para salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se de seu amor e a fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Louve-no em alta voz, com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor com a harpa e com os cânticos harmoniosos, com trombetas e ao som de cornetas. Exultem e cantem diante do Senhor, o Rei. Deem gritos de louvor, o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos. Os rios batam palma e os montes cantem de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. Amém. Vamos ler Provérbios 14, versículos 7 e 8. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmo. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico.
Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais um dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos encorajar, nos dar força. Muito obrigada, Senhor, por nos proteger, nos livrar de todo o mal. Senhor, obrigada por nos dar discernimento, entendimento, de não nos deixar desistir. Esteja sempre conosco, Senhor. Faça morada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.